Agora, se você caiu de paraquedas, esse é o seu primeiro vídeo, você não sabe quem eu sou, você não sabe do que eu tô falando, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Raíza, eu sou advogada, professora e atualmente eu atuo como procuradora municipal. Eu tenho desenvolvido uma série de vídeos para te mostrar como é o dia a dia de uma assessoria jurídica ou de uma consultoria para a administração pública e para tratar sobre os temas que rodeiam o dia a dia da administração e de um gestor público aqui no Brasil. Por isso que, para a gente atuar na prática com o direito administrativo, é muito importante você estar sempre atento ao que diz a doutrina, não no sentido muito teórico, filosófico, mas em qual é o posicionamento desses doutrinadores e como isso tem sido incorporado à jurisprudência. A jurisprudência tem um papel fundamental no estudo de direito administrativo e no dia a dia da administração, porque o que é importante você saber é que as soluções que você precisa para viabilizar o trabalho do gestor nem sempre são soluções que vão estar postas na doutrina. Então você tem que estar seguro o suficiente da base, da parte principiológica da matéria, para que você consiga criar soluções jurídicas inovadoras e que, obviamente, respeitem o ordenamento jurídico e respeitem os princípios de direito público e de administração pública em geral. Agora, a incidência desses temas vai depender muito de qual órgão você está inserido. Então, isso é importante você saber. Se você está atuando dentro do Poder Legislativo, você vai ter uma incidência de temáticas específicas para o Poder Legislativo, que provavelmente vão ser as áreas em que você será mais demandado. Se você atua no Poder Executivo ou se você atua na parte de administração pública para o Poder Judiciário, por exemplo, a tua atuação vai ser completamente diferente. Agora, existe uma base e essa base você não pode negligenciar e é o que eu quero trazer para você agora. Então, eu criei um índice, tá? Porque o meu trabalho de assessoria jurídica, de equipe técnica de assessoria jurídica, me permite observar que esses temas são recorrentes e que são os temas que vão exigir mais de você. Isso aqui é para a gente começar a nortear os seus estudos. Se você estiver um pouquinho inclinado a ouvir o que eu tenho para te dizer com relação à carreira de assessoria e consultoria jurídica para a administração. Então, a primeira ramificação que eu quero trazer para você é a respeito do controle interno e externo. Então, a administração pública, ela vai ter várias formas de controle. E eu já falei num vídeo que fala sobre a responsabilização do gestor, que a temática da responsabilização, quando eu estou falando de agentes públicos e sobretudo de agentes políticos, ela é uma temática muito mais robusta do que na iniciativa privada. E a gente tem formas de responsabilização que são aplicáveis aos gestores públicos que não são aplicáveis a gestores de coisa privada. Por conta disso, uma coisa que é muito importante você saber é quem são esses órgãos de controle, interno e externo. Dentro do controle interno, você pode ter um setor específico, uma corregedoria, uma secretaria específica de controle, e é muito importante que a atuação desse órgão de controle seja integrada com o trabalho de todas as pastas. Porque o papel desse órgão de controle não é atuar contra a administração, mas é atuar a favor da administração, orientando, norteando sempre que necessário for algum ajuste de conduta. E o trabalho desse controle interno, ele também serve como um termômetro de como vai funcionar a fiscalização externa, dos órgãos de controle externo. Quem são esses principais órgãos de controle externo? Com relação ao Poder Executivo, o primeiro órgão e o primeiro ente que precisa ser posto aqui à mesa é o controle exercido pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, diferente dos outros dois poderes, ele é um único com duas funções típicas. Ele tem a função típica de legislar e a função típica de fiscalizar. Então, a fiscalização do Poder Legislativo sobre do Poder Executivo, ela encontra um parâmetro constitucional e ela é muito atuante em vários momentos da administração. Por isso, o Poder Legislativo é um órgão que você tem que conhecer o poder, e os seus órgãos ali dentro. Você tem que conhecer, tem que entender como funciona o processo de fiscalização, quais os momentos em que o Poder Executivo tem que encaminhar a prestação de contas, tem que encaminhar informações que são requisitadas pelo Poder Legislativo. Mas o controle externo, ele não vai parar por aí. Há também o controle exercido pelo Tribunal de Contas, dentro daquelas matérias que são específicas, a temática do Tribunal de Contas. E uma coisa importante você saber sobre o Tribunal de Contas é que ele é um órgão estadual que fiscaliza a atuação do Estado e também dos municípios daquele Estado. E é possível que a gente tenha um Tribunal de Contas estadual único que vai fiscalizar o Estado e os municípios, e é possível
que dentro de um estado você tenha 2 tribunais de contas. Eu posso ter um tribunal de contas estadual só para gestão estadual e um tribunal de contas dos municípios, que também é um tribunal estadual, também é um órgão estadual, mas que vai ter uma atuação voltada exclusivamente para a fiscalização dos municípios. O Tribunal de Contas, ele atua fiscalizando as contas do Poder Executivo em parceria, tá? Atua auxiliando o Poder Legislativo, porque quem julga as contas do Poder Executivo é o Poder Legislativo. Numa aula específica sobre fiscalização de contas, a gente pode falar sobre esse papel integrado entre o Legislativo e o Tribunal de Contas, tá? Não me deixe esquecer. Mas, sobre o Tribunal de Contas ainda, tem uma coisa importante, que a nossa Constituição ela não admite mais a criação de tribunais de contas municipais. Raíza, então o município pode ter tribunal de contas? Só poderia ter se já tivesse sido criado. A nossa Constituição não admite mais a criação de um tribunal de contas municipal. Então, é diferente do Tribunal de Contas Municipal, que é um órgão pertencente à estrutura do município, de um Tribunal de Contas dos municípios, ou seja, estadual, que fiscaliza a atuação e as contas dos municípios daquele ente, tá? Ah, mas não precisa se confundir com isso, não. Eu só quero que você entenda que o Tribunal de Contas tem uma atuação muito relevante no que tange a controle externo da administração pública. Mas já falamos do controle interno, já falamos do Ministério do Tribunal de Contas e do Legislativo, agora a gente vai para o fiscal da ordem pública, que é o Ministério Público. Também vai ter uma atuação extrajudicial muito relevante. O Tribunal de Contas, ele não vai atuar só na propositura de ações civis públicas. Ele também vai ter uma atuação extrajudicial investigativa que é muito relevante e que, se não tiver muito bem estruturada dentro do ente público, pode dar uma tremenda dor de cabeça para o gestor. Então, é importante que você tenha um setor específico que cuide de controle externo, de fiscalização externa da administração pública. Para além disso, a gente também tem a atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai atuar controlando a atuação, a legalidade da atuação do gestor. Olha a diferença, eu tenho um controle de mérito, que é da administração, então as decisões de mérito elas não podem ser revogadas ou não podem ser modificadas pelo Poder Judiciário, mas no aspecto da legalidade, o Poder Judiciário pode sim avaliar as decisões tomadas pelo gestor. E isso é muito importante, principalmente em relação ao assessor jurídico, porque o teu papel é saber a diferença. O que é uma decisão do Poder Judiciário que por vezes pode acabar entrando no aspecto de mérito do gestor, tá? E quando essa decisão judicial ela invade a seara do mérito, por vezes ela será ilegal e você vai ter que adotar medidas judiciais cabíveis para desconstituir aquela decisão. Tudo isso é uma informação que vai entrar dentro do aspecto de controle da administração pública, interno ou externo. É claro que a gente não pode escolher quais oportunidades vão aparecer pra gente ao longo da vida, mas você pode escolher o quão preparado você vai estar quando essas oportunidades chegarem. E o meu papel aqui é te mostrar as oportunidades para que você seja capaz de criá-las e, mais ainda, te ajudar e te fornecer ferramentas para que você esteja preparado quando a oportunidade chegar. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Mais uma vez, obrigada pelo teu tempo, obrigada pela disposição em me ouvir e um beijo e até a próxima!